Salvete homines! Aqui sobre um fortíssimo calor aqui em São Paulo, eu imagino como deve estar Goiânia. Começamos a nossa exposição, mais uma da série Caminhando pela Lei 6.015. Primeiramente, os meus agradecimentos à ARPEN do Estado de Goiás, que hospeda para minha honra estas nossas exposições quinzenais. Minha saudação. Saudação tem uma ligação com a palavra saudade também. A minha estimada amiga, Evelyn Valente. E eu quero estender esse cumprimento ao Dr. Tiago Gama, que acaba de ser eleito, assim me disse a Evelyn, para a presidência da ARPEN do Estado de Goiás. Parece que toma posse no dia 9 de abril. E a Ellen é a sua primeira vice-presidente. Ótimo, ótimo. Meus cumprimentos também a todos os que nos assistem aqui, em especial aqueles que integram a ARPEN Goiânia. Muito bem. Hoje nós vamos tratar da constituição do usufruto. Nós estamos tratando do usufruto como matéria da lista lá do artigo 167 da Lei 6.015. O tema nosso geral é esse, né? Caminhando pela Lei 6.015. E vamos, então, começar a examinar agora o tema de como o usufruto se constitui de acordo com o direito brasileiro. Não há grandes novidades, mas há alguns pontos interessantes, como, assim me parece, pelo menos, como verão. O termo constituição de direitos pode compreender-se de duas maneiras. Num primeiro modo, em um sentido estreito, em um sentido restrito, que quer dizer o surgimento inaugural, ou então, se pode falar em latim, né, o surgimento ex novo de direitos que antes disso não existiam. Então, vamos ver assim, um exemplo escolar, não é? Uma pessoa andando por uma praia encontra uma conchinha, ou uma concha muito bonita, né? E resolve apropriar-se dela, se tornar dono dela. Então, aí se constitui um domínio sobre, nós falamos assim, né, no direito, sobre res nullius, sobre uma coisa que era antes de ninguém. Se constitui. Então, isso é o surgimento inaugural, ou um surgimento ex novo de um direito. Esse é o primeiro sentido restrito. É um outro sentido, em acepção menos própria, quando se modifica a titularidade de um direito. Então, aquela conchinha, ou aquela concha que foi encontrada, eu que a encontrei, achei muito bonito, estava voltando para casa, aí passa uma pessoa e diz, olha, quer vender isso para mim? Não, vendo. Então, é uma compra e venda. E pode-se falar que se constituiu um direito também, em favor do comprador. Não é? Ou, se quiser, por outro lado, até dois direitos, eu também tenho o direito de receber o preço. Não é? Aquisição de um imóvel, por exemplo, por meio do contrato de compra e venda, ou de uma doação, etc. Esse segundo modo é o da aquisição propriamente derivada de direitos, portanto, não é ex novo, é uma aquisição derivada. Então, parece melhor para nós aqui considerar o termo constituição do usufruto, ou constituição do direito de usufruto, no âmbito do primeiro desses modos, ou seja, em sentido restrito. Porque se trata de um direito ex novo, ainda que sob certo aspecto. Deixa eu ajeitar um pouco melhor esse microfone aqui, porque eu não sei se estão ouvindo ou não o ruído do ventilador aqui, que pode atrapalhar um pouco. Ficar sem ventilador é impraticável hoje. Então, voltamos. É melhor considerar a ideia de constituição do usufruto no sentido restrito da palavra constituição, porque se trata de um direito ex novo, ainda que, sob certo aspecto, derivado de outro direito, de propriedade. Porque o usos e os frutos, que fazem parte
do conceito, do núcleo da noção de usufruto, já existiam na unidade jurídica do domínio. Mas, ao destacarem-se dessa unidade, e aí isso se dá por força da elasticidade dominial, a propriedade tem elasticidade, já vimos isso. Então, com isso, o uso e usufruto dão origem a um direito novo, constituem estritamente um novo direito, o direito de usufruto. Bem por isso, o chamado usufruto deducto exige a inscrição do direito real, que é um direito real menor, no ofício imobiliário. Bom, interessa nesse capítulo examinar a constituição do usufruto imobiliário convencional. Uma constituição, como eu disse, de caráter ligado ou derivado de domínio anterior, a um domínio anterior. Usufruto que reiteramos no direito posto é o usufruto instituído por meio de atos voluntários, quer atos intervivos, contratos, quer atos causa-mortis, testamentos. Então, nós podemos tanto constituir, ou melhor dito, instituir o usufruto por meio de atos intervivos, contratos, ou por meio de atos causa-mortis, testamentos. Já vamos ver por que se fala aqui melhor em instituir ou instituição. Há também a constituição do usufruto. Nós vamos fazer essa distinção já já. Então, não aparenta demasiado dizer, então, por mais trivial, por mais comum, por mais correntio se entenda isto, que a constituição do usufruto voluntário, agora a constituição, se dá ao tempo de sua aquisição pelo credor usufrutuário. E aqui vem o problema. O contrato ou o testamento instituem o usufruto, mas não o constituem, porque para que seja constituído o usufruto, há necessidade de seu registro, tratando-se de imóveis, bem entendido. Então, o registro constitui e o contrato ou testamento instituem. Os contratos e os testamentos, portanto, são títulos propriamente institutivos do usufruto imobiliário. Claro, estamos falando novamente de usufrutos de bens e imóveis. Até porque é isso que nós estamos comentando, o artigo 167 da Lei 6.015. De maneira que, aqui, se quiserem uma explicação um pouco mais aprofundada, esses títulos institutivos do usufruto são apenas a potência ou a matéria para que, mediante uma atualização posterior, o que quer dizer aqui atualizar? Passar da potência ao ato. Estava em potência, passou a ser ato. Ou por diverso ângulo, havendo a determinação da matéria pela forma, ou seja, a forma aplicada à matéria, o registro aplicado à causa jurídica material, vem a constituir-se usufruto. É só quando o título institutivo é levado a registro e o registro se realiza que a forma se junta à matéria, ou por outra, em que há a passagem da potência, o título, para o ato, que é propriamente aquilo que constitui, que determina o direito. Em outros termos, os títulos são a causa material do usufruto, mas para que o usufruto se constitua, há o concurso de uma causa formal, causa que nós podemos dizer determinante ou individualizadora da matéria, e essa causa formal é o registro. Então, para que não fiquemos sem mencionar alguma doutrina, o grande civilista aqui de São Paulo, foi desembargador aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem uma obra geral de direito civil muito boa. Carlos Roberto Gonçalves diz que o negócio jurídico, vamos pensar aqui na compra e venda, não basta para constituir o usufruto. Sempre que o usufruto tenha por objeto um imóvel, sua aquisição entre vivos sempre se dará com o registro do título aquisitivo no cartório de registro de imóveis. Bom, está na lei. O artigo 1227 do Código Civil, o nosso de 2002, diz exatamente isso, não é? Que os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se vão adquirir com o registro no cartório
competente, que é o cartório de registro de imóveis, salvo alguns tantos casos que possam estar expressos no Código. Bom, e o artigo 1391 desse mesmo Código vai dizer que o usufruto relativo a imóveis, salvo quando resulte de uso capião, constitui-se por meio do registro no cartório imobiliário, ou seja, no ofício do registro de imóveis. É o artigo 1391. Portanto, não há dúvida. Os títulos instituem e o que constitui é o registro. Anteriormente ao Código Civil Nacional de 1916, o excelente Código Bevilacqua, a constituição do usufruto imobiliário por meio de testamento, esse é um ponto muito interessante, não exigia registro no ofício de imóveis. Então, isso antes do Código de 16. Então, não era exigível o registro no ofício. E aí, a esse propósito, vinha a lição desse grande autor brasileiro, que foi o conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira. É um livro de direito das coisas espetacular, do conselheiro Lafayette. Escreveu antes do Código Civil de 16, não é? E ele, então, diz-nos que a disposição testamentária opera por força própria. Então, é independente de fato posterior para a constituição real do usufruto. Já opera. Mas, no mesmo Código de 16, portanto, antes do nosso Código atual, 2002, Código Civil, havia um artigo, o artigo 715, que dizia que o usufruto de imóveis, sempre que não resultasse do direito de família, que é o chamado usufruto familiar, dependeria da transcrição, antigamente falava em transcrição, no respectivo registro. Então, aí estava a doutrina e a imposição legal, nascida já com o Código de 16. E a doutrina foi nesse sentido. Por isso, então, surge o Código 16, a posição dos civilistas, no sentido de que a inscrição do título abrange não somente o usufruto constituído por ato entre vivos, ou melhor dito, instituído por ato entre vivos, mas, assim diz Carvalho Santos, aquele que for instituído por meio de testamento. E não era outra também a doutrina de Cláudio Bevilacqua. Que grande jurista foi o Cláudio Bevilacqua, né? Dizia ele que o Código de 16, estabelece uma regra geral, que abrange tanto o usufruto, objeto de testamento, quanto aquele que seja objeto de ato entre vivos, ambos exigindo o registro. A previsão, quer do Código Civil de 16, quer do Código atual, Código Civil de 2002, replica-se também na Lei Nacional de Registros Públicos, a nossa Lei 6.015, porque nela há uma disposição de que caberá o registro stricto sensu. Por que registro stricto sensu? Para distingui-lo da averbação. Diz a lei, registro stricto sensu do usufruto, do uso sobre imóveis e da habitação, quando não resultarem do direito de família. É o item 7º do inciso 1º do artigo 167. De tal maneira que a exceção, que nós poderíamos chamar aqui de exceção extra-registral, que está indicada na lei, esse quando não resultarem do direito de família, é apenas indicada para essa proveniência familiar. Quando então nós temos um modo de usufruto, ou uma classe de usufruto, que é chamada de usufruto legal. Exatamente porque a lei já dá publicidade a esse usufruto, não há necessidade de constituí-lo por meio do registro. Se nós vamos dar uma espiada, por assim dizer, muito rápida no direito comparado, vamos ver que aqui os nossos vizinhos argentinos, ali não se exige a constituição de usufruto de imóvel por meio do registro. Não há necessidade de registrar o contrato institutivo ou a tradição, ou o testamento, para que se constitua o usufruto. Então,
o que se dá é que, em lugar desse modo registral, ou seja, em lugar da maneira de inscrever o título, e nós sabemos que o registro, ou chamemos amplamente a inscrição, é apenas uma forma de substituir a tradição, a que a pouco me referi por engano, já antecipando o que ia dizer a propósito do assunto. Portanto, a tradição efetiva, chamada tradição fenomênica, a entrega efetiva da coisa usufruída, é normalmente substituída pelo registro. No direito argentino não é assim. Se nós vamos ver o famoso Código Vélez Sarsfield, que em muito se apoiou nos trabalhos do nosso Teixeira de Freitas, outro grande jurista pátrio. Na primeira parte do artigo 2820 do Código Civil Argentino, está dito que o usufruto estabelece-se mediante contrato, mas só se adquire como o domínio das coisas pela tradição delas. A palavra tradição vem do latim traditio, traditionis, significa exatamente entrega. O verbo tradeo, ou no infinitivo tradere, significa entregar. Então, é assim que se dá no direito argentino. Agora, quanto ao usufruto que seja objeto de disposição testamentária, e não por ato entre vivos, no direito argentino, tem-se dito que ele se constitui pela morte do testador, pelo óbito do testador. Quando o testador morre, já está constituído o usufruto pelo direito argentino, diversamente do que se passa no Brasil. Bom, nós vimos aqui que há uma exceção prevista na Lei de Registros Públicos, e depois também no Código Civil, né, quanto à constituição do usufruto sobre imóveis. E isso dispensa a inscrição. É o que se chama de usufruto legal, ou usufruto familiar, como eu disse, usufruto oriundo do direito de família, mas nós temos que agregar uma outra hipótese, que o legislador não mencionou, mas que também cabe, é que o usufruto pode constituir-se por meio de uso capião, como está lá no artigo 1391 do Código Civil, que ampara essa hipótese. Ora, tanto cabe essa aquisição mediante uso capião, ou seja, aquisição prescricional, pela espécie extraordinária, maior tempo, não é? Quanto pela espécie ordinária, menor tempo. E isso já havia sido observado pelo conselheiro Lafayette, que eu mencionei há pouco, portanto, antes mesmo do Código Civil de 16. E a esse entendimento, nós podemos, agora, para atualizá-lo, para aboná-lo com algo bastante contemporâneo, invocar o endosso da autoridade desse grande jurista, vivo ainda, graças a Deus, que é meu amigo, Benedito Silvério Ribeiro. O Benedito escreveu a Vulgata da Usucapião. Não é? Quem gosta de estudar Usucapião ou que precisa disso para a prática, não pode deixar de ter às mãos o Tratado de Usucapião, escrito por Benedito Silvério Ribeiro. É realmente uma pérola de livro. Durante muitos anos, eu me lembro, eu conheci o Benedito, vamos ver aqui, olha, a memória aqui de vez em quando ainda falha, mas, ou melhor dito, de vez em quando ainda funciona. Mas eu conheci o Benedito em 1980, ou acho que talvez 79 mesmo, em julho de 79, ou julho de 79 ou princípio de 80. E ele era juiz titular em Indaiatuba, e eu era juiz substituto, fui trabalhar com ele, e já lá ele se dedicava a estudar o Usucapião. Demorou décadas para escrever esse livro. Isso é um livro muito cuidado, muito minucioso em tudo que escreve, tudo, vale muito a pena. Bom, então, o que diz o Benedito é que a usucapião ordinária do usufruto corresponde a uma espécie de constituição a non domino, desde que esteja presente o registro do justo título, tem que estar registrado o justo título, se não houver registro do justo título não será possível, sem o qual não se pode reconhecer o quanto necessário
para a espécie prescricional. Ou seja, qual é o problema do usufruto constituído pelo usucapião? O usucapião, a usucapião, melhor dizendo, é a usucapião ordinária de usufruto. Ela só pode constituir-se se o usufruto já estiver registrado. No contrário, portanto, não é possível essa usucapião, ainda que seja, como diz o Benedito, um registro de justo título. Ou seja, algo indispensável para esse reconhecimento. Então, a prescrição do usufruto caracteriza-se por ser sempre efetivamente contra dominum, ou seja, contra o dono. O Benedito Silveira Ribeiro diz exatamente isso, que o usufruto comumente adquire-se pela prescrição quando o objeto sobre o qual recai não pertence àquele que o constitui. É por isso que fala aqui em justo título. Então, aqui se compreende por quê. Alguém constitui sem ter poderes para isso, de maneira que quem é afetado, quem é afligido com o usufruto? O dono. É o usufruto constituído contra o dono. Bom, mas saliente que uma coisa é dizer que o usufruto adquirido por meio da usucapião não exige o registro para constituir-se. Quer dizer, ele, o usufruto, constitui-se juridicamente com a efetividade dos supostos da aquisição prescricional, independentemente do ato de registro. Mas, note-se bem, isso não significa que se vá recusar o registro com efeitos declarativos, como é exigível de toda usucapião. Ora, não se exige da usucapião que ela seja registrada para ter fins declarativos, embora ela já tenha ocorrido antes e fora do registro, da mesma forma, o usufruto constituído pela usucapião. E pode considerar-se incluída na lei no artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, seria possível, então, ingressar perante o cartório competente para tratar do imóvel, e, em vez de pedir lá ao usucapião dominial, ao usucapião do domínio, pedir ao usucapião do usufruto? Parece-me que, sim, todas as espécies e subespécies de usucapião no direito brasileiro atual, são usucapião ordinária, usucapião extraordinária, usucapião especial rural e urbana, usucapião indígena, usucapião coletiva, todas essas variadas espécies e subespécies da usucapião, a meu ver, podem processar-se no âmbito do extrajudicial. Pode haver um pedido perante o oficial do registro competente para cuidar dos assuntos relativos ao imóvel. A despeito disso, de a letra do 216-A apenas referir-se à situação, para fins competenciais, a situação do imóvel usucapiendo, como se fosse só a usucapião do imóvel, o usucapião propriamente que fosse uma aquisição de domínio. Ora, é simples. Se cabe admitir ao usucapião do todo jurídico o domínio, como é que nós vamos negar ao usucapião de seus desdobramentos? Ou seja, nós sabemos que a propriedade do domínio possui esse atributo da elasticidade. Portanto, há direitos reais menores contidos na noção de propriedade. Por isso, não se forra de plausibilidade a ideia de negar a competência dos ofícios imobiliários para processar um pedido de usucapião de usufruto. Embora, como eu disse, isso seja... Eu nunca vi isso em todo o meu tempo de cuidado na área do registro, antes e depois do artigo 216-A, nem em via judicial, portanto, e muito menos em via extrajudicial, um pedido de usucapião de usufruto. Mas que é possível, é possível. E, especialmente para aqueles que querem prestar concurso, é isso aí. Um prato cheio, né, para fazer uma indagação nova, né? Os concursos repetem muito, as questões repetem muito, eis aí um caminho novo, né? Bom, eu quero aproveitar a ocasião para cumprimentar mais uma vez o Dr. Tiago Gama pela eleição para a presidência da UPEM Goiás.
saudar minha estimada amiga, a doutora Evelyn Valente, e dizer que muito provavelmente vamos nos encontrar, até que enfim, acho que volto a Goiânia no final de maio, se Deus assim permitir, porque eu tenho de proferir umas tantas palavras lá na Universidade Federal de Goiânia, no dia 28 de maio. E quero, no dia 29, pôr-me à disposição dos nossos amigos dos registros para que nós nos encontremos e conversemos alguma coisa. Quero, não posso deixar de destacar a importância da senhora Lirces, sempre muito competente no trato aqui das nossas necessidades burocráticas, informáticas, etc. E, claro, como se diz, last but not least, agradecer muito àqueles que comparecem a essas nossas exposições quinzenais aqui da série Caminhando pela Lei 6.015, que foi uma idealização de uma registradora civil, como sabe, lá do estado do Ceará, a doutora Thaís Castelo Branco. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Valete homines.